Começando aqui mais um Papo de Fé, na verdade o nosso segundo Papo de Fé. E a gente está tentando fazer um canal aqui onde a gente quer contar as histórias da Bíblia de uma forma mais interessante, tentando fugir de uma cara religiosa. Essa é a ideia. Eu sou ex-pastor, sou pastor, eu sempre falo brincando que eu não sei o que eu sou hoje. Então às vezes eu vou ter características de pastor, você me desculpa aí, mas não tem nenhum preconceito se você tem preconceito com alguém que foi de religiosidade. E hoje eu queria conversar com vocês sobre se existe uma diferença entre ser religioso e entre ter espiritualidade. Tem diferença? Não é a mesma coisa? E hoje você vai perceber, ou vai concordar comigo no final, ou vai discordar e está tudo bem. A gente pode ter pensamentos diferentes, não tem problema. Mas eu queria colocar algumas diferenças que existem entre alguém religioso e alguém que é espiritual. Eu particularmente tenho alguns amigos ateus. E às vezes nós ficamos filosofando, conversando coisas da vida. E eu acho, e vejo neles, na verdade, uma espiritualidade, uma sensibilidade de enxergar o mundo, de sentir as coisas, que eu não vejo em pessoas que eu também tenho próximas de mim, que tem uma religiosidade, que tem uma fé, que pratica uma religião. Então a gente vai conversar hoje aqui se tem realmente diferença entre um religioso e entre um espiritual. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, até trouxe uma colinha aqui hoje, é que a primeira coisa que o religioso faz, ele sempre tem na mente assim, certo, errado. Nunca tem um meio termo. Para o religioso nunca tem a situação que a pessoa se envolveu, e essa situação que ela se envolveu, eu sempre falo assim, né, que às vezes em aconselhamentos eu falo assim, nunca tome uma atitude sob pressão, sob forte emoção. Com certeza, provavelmente você vai se arrepender. O religioso ele não quer saber disso. A pessoa errou, a pessoa fez uma coisa que fugiu do padrão que ela tem como certo e errado, ela aí traz sobre a pessoa um grande peso. Esse é o religioso. O espiritual, ele prefere ensinar para as pessoas, tem um caminho de morte, tem um caminho de vida. Se você seguir esse caminho, vai ser interessante para você, vai ser um caminho de vida que vai te trazer alegria, vai te trazer situações boas. Esse caminho aqui, pelo que você está percebendo, vai ser um caminho de morte. Então o espiritual ele coloca assim, você escolhe qual caminho você está seguindo. Eu sempre falo, né? Eu trabalhei muito tempo com aconselhamento. E toda vez que eu ia aconselhar alguém, eu sempre tinha o cuidado de perguntar, mas o que você acha dessa situação? E era interessante, a pessoa já tinha dentro dela uma resposta, uma certeza, o que ela deveria fazer, o que ela não deveria fazer. Porque todos nós temos uma sensibilidade dentro da gente de fazer escolhas boas ou ruins. O que acontece muitas vezes é que nós estamos debaixo de uma forte pressão, de uma forte emoção, e aí nós somos praticamente decidimos por causa desse sentimento. Então o espiritual ele quer colocar assim, tem um caminho de morte, tem um caminho de vida, você escolhe. A outra situação é que o religioso ele sempre se coloca separado de alguma coisa. Muito antigamente, hoje isso praticamente não existe nem no meio religioso, mas era muito comum alguém para ser bem religioso, não tem televisão em casa, não joga bola, e era muito interessante você ouvir histórias que a pessoa tinha uma TV dentro do guarda-roupa, né? Aí o pastor ia fazer a visita e se escondia a televisão lá, já ficava na verdade escondido. Então assim, mas hoje de uma forma a religião deu uma evoluída nessa parte, temos que reconhecer, são poucas as igrejas que ainda tem um preconceito ou uma rigidez nesse sentido. Mas ainda tem o religioso sempre se coloca como eu não faço essas coisas. Ele é sempre separado, ele sempre parece que eu não me misturo com essas situações, com essas pessoas. Já o espiritual, ele se coloca como alguém que é separado para Deus. Ele quer ter a vida dele dedicada a Deus. O espiritual, ele quer olhar e falar, poxa, eu quero andar com Deus, conhecer o que Deus pensa, o que Deus é. Ele se separa para Deus. Existem várias formas, né? Uma mais comum é através da oração, outros vão para lugares mais distantes. Cada um busca de um jeito se separar para Deus. De uma forma mais simples, assim dizendo. Uma outra situação é que o religioso, ele sempre acusa. Não tem pessoa mais acusadora do que as pessoas religiosas.
e tem até um certo prazer de apontar o dedo, de falar, de contar para as pessoas uma situação errada da pessoa. Ela consegue, uma certa até facilidade, viver sempre com o dedo em riste, acusando. O espiritual, por sua vez, ele não acusa, ensina a pessoa a amar a Deus, a tentar buscar uma transcendência, a tentar buscar uma espiritualidade, tentar buscar ter um contato com Deus, uma comunhão com Deus. Porque não adianta você colocar regras para uma pessoa que não tem nenhum tipo de espiritualidade, não tem nenhum tipo de contato com Deus. Então, o espiritual ele ensina a pessoa a amar a Deus e ter uma experiência com ela. O religioso, ele sempre fala assim, não pode pecar, não pode pecar. Ele dá um ênfase muito grande em você não errar. A gente sabe hoje que existe algo chamado pulsão. Se você fala para uma pessoa, mostra um copo de água para ela e fala, você não pode tomar essa água, você não pode tomar essa água, você não pode. Vai despertar um grande desejo. Ao invés de ela olhar para um copo de água e falar, estou com sede, vou tomar, não estou com sede, não vou tomar. Então o religioso ele insiste muito no, você não pode errar, você não pode pecar. E na verdade o espiritual ele sempre está dizendo assim, perdão, você tem perdão. Se você estiver andando, caminhando e no meio do teu caminho você errar, perdão. Porque na verdade as pessoas confundem uma coisa, né? Quando eu era novo e fui ter um encontro religioso, né? Eu tinha uma imagem assim de Deus, muito velho, velhão, barbudão, com um porrete na mão. E sempre esperando dar uma mancada, cometer um erro e pum, na minha cabeça. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. E a maioria das pessoas ainda, até hoje, tem essa imagem de Deus. De um Deus castigador. De um Deus que parece que meio que até escondido, esperando você errar e dar uma martelada, uma paulada na sua cabeça. Quem é espiritual fala, perdão, a gente vai errar, a gente vai ter situações que nós vamos fazer coisas que vai prejudicar a gente. E se eu puder dar uma definição de pecado, eu não gosto dessa palavra, mas pecado é aquilo que faz mal para você ou faz mal para uma pessoa que está do teu lado, uma pessoa próxima a você. Se você faz alguma coisa que faz mal para você, você se sente acusado, culpado, ou faz mal para alguém, isso é pecado, isso é errar. Então, a diferença do religioso e do espiritual é essa. A outra coisa, o religioso ele é legalista. Ele fala, mas está escrito na Bíblia que não pode cometer, fazer tal coisa. Ele muda até o timbre de voz. Tentei imitar aqui um religioso, mas acho que eu fui mal sucedido. Ele é muito legalista. Existe uma história interessante na Bíblia, que Jesus conversando com, não é com Pedro, não me recordo, mas Jesus ensinando, ele fala assim, se você negar o Filho de Deus, está falando dele mesmo, se você me negar aqui na terra, eu quando estiver diante de Deus, eu vou negar você lá diante de Deus. E aí vocês vê, estudando, ou lendo as histórias dos evangelhos, você vê também Jesus chegando para Pedro e falando, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. E aí o que acontece? Há uma situação que Jesus foi condenado e Pedro, para quem leu um pouquinho sabe, que ele vai numa fogueira ali tentando espreitar o que estava acontecendo com Jesus. Vieram pessoas até ele e falam, você estava com ele, você andou com ele, o teu modo de falar te denuncia. E Pedro por 3 vezes negou a Jesus. Negou. E se aí o religioso fosse legalista, também um dia, quando Deus estiver lá no céu, vai te negar. Só que ali Jesus entendeu que Pedro estava sob uma forte pressão, sob uma forte emoção. E aí, quando você lê os evangelhos, existe a ressurreição de Jesus, Jesus vai até Pedro, conversar com ele, tratar dessa situação que ele negou a Jesus, mas com um olhar completamente de compaixão. O espiritual tem compaixão. O espiritual sempre olha e fala sobre pressão, sobre uma forte emoção, a gente faz coisas que a gente não acredita, a gente vai contra princípios nossos, valores nossos, contra aquilo que a gente até achava que era certo, a gente vai contra porque estamos sob uma pressão, sob uma forte emoção. Então o espiritual ele tem compaixão, o religioso é legalista. E o religioso
você vai perceber isso se você conhece algum. Espero que não seja você, não fique bravo comigo. O religioso sempre é soberbo. Você percebe nele uma arrogância, um orgulho. Sempre está com um olhar de superioridade, fazendo mais ou menos assim, aqui estão os pecadores, como se ninguém pudesse alcançar a santidade, a evolução que ele conquistou na fé dele. O religioso, ele é soberbo, ele sempre é arrogante, ele sempre está com um olhar altivo, ele sempre está com um olhar tipo, você é um pecador. E as pessoas que convivem perto sentem isso muito forte. O espiritual, ele é soberano. O que é ser soberano? Soberano é você estar acima dos teus sentimentos. O soberano, ele está acima dos sentimentos, não são os sentimentos que dão ordens para ele. O soberano, ele entende, o espiritual que é soberano, o sentimento de ódio vem, o sentimento de raiva vem, mas ele se segura e fala, Espírito Santo, ajuda eu aí, que eu estou com uma raiva, eu estou com ódio daquela pessoa, daquela situação. Ela se coloca nunca acima das pessoas, mas ela tenta sempre se colocar acima do sentimento. Quando o sentimento vem, como eu falei agora, um ódio, um sentimento de vingança, querendo planejar destruir uma pessoa, ela fala, Espírito Santo, dentro de mim há um sentimento de vingança. Me ajuda a vencer esse sentimento. Eu quero ser soberano sobre o meu sentimento. Essas são algumas das diferenças de um religioso e de um espiritual. O espiritual não se escandaliza. Não importa a história que ele ouça, o que a pessoa possa ter feito de errado. O espiritual, ele não se escandaliza. Ele sabe que todas as pessoas têm situações boas, têm situações ruins. Todas as pessoas cometem atos muito bons e cometem atos muito ruins. E não se escandaliza. E o espiritual, para eu encerrar, o espiritual não se curva à religiosidade. Jesus Cristo, existia uma situação que tirava ele do controle. Se um dia você lê os evangelhos, se você nunca leu com um certo cuidado, você vai perceber que Jesus ficava virado, ficava bravo, parecia que ele estava até xingando. Era quando os religiosos vinham para conversar com ele. E tem até uma situação lá que ele fala lá, todas as características de um religioso. Ele fala que o religioso é um sepulcro caiado. Está bonito por fora, mas está podre por dentro. Fala como é que um cego pode guiar outro cego. E aí ele fala mal mesmo. Mas você vê situações onde ele fica muito irado. Tem que ser uma pessoa espiritual. Não importa se você pratica uma religião ou não. Não importa se você pratica uma fé. Não importa se você é ateu. Você consegue ter espiritualidade quando você tem apenas verdades dentro de você e uma consciência viva e verdadeira.